Existe uma pergunta que talvez você nunca tenha tido coragem de fazer em voz alta, mas ela aparece no silêncio. Ela surge quando você encontra uma fotografia antiga, quando entra em um lugar que ainda guarda lembranças, quando escuta uma música que seu pai gostava, quando prepara uma comida que sua mãe costumava fazer, quando olha para uma cadeira vazia e por alguns segundos quase consegue imaginar aquela pessoa sentada ali outra vez. A pergunta é simples, mas para quem já perdeu alguém, ela pode carregar o peso de uma vida inteira. Quando chegarmos ao céu, vamos reconhecer nossos pais? Você vai olhar para aquela multidão de redimidos e saber imediatamente: é minha mãe, é meu pai. Será que eles ainda terão aquele olhar que você conhece? Será que haverá alguma coisa neles capaz de despertar todas aquelas lembranças que pareciam perdidas? Ou será que a eternidade apagará tudo aquilo que fomos uns para os outros aqui? Talvez você tenha perdido sua mãe há muitos anos. Talvez tenha perdido seu pai recentemente. Talvez seus pais ainda estejam vivos, mas só de pensar no dia em que poderá precisar se despedir deles, seu coração já se aperte. Então preste muita atenção, porque aquilo que Ellen White escreveu sobre esse assunto é uma das imagens mais belas da esperança cristã. E a resposta pode ser muito mais emocionante do que você imagina. A Bíblia nunca apresenta a eternidade como um lugar onde Deus apaga nossa identidade. Pelo contrário, a promessa da ressurreição é uma promessa de restauração. Deus não está preparando uma eternidade de estranhos, Ele está preparando uma eternidade de redimidos. Pessoas reais, com identidade, com história, com vínculos, transformadas, sim, glorificadas, sim, livres do pecado, da doença, da velhice e da morte, mas ainda reconhecíveis. Ellen White escreveu algo impressionante. Aqueles que estiveram ligados aqui por relações familiares irão conhecer uns aos outros na eternidade. Pense no significado disso. O rosto poderá estar transformado pela glória. O corpo não carregará mais as marcas da doença. Não haverá o sofrimento dos últimos dias. Não haverá o cansaço que talvez você tenha visto no rosto de sua mãe. Não haverá a fragilidade que tomou conta do corpo de seu pai. Não haverá hospitais. Não haverá aparelhos. Não haverá rugas produzidas por décadas de sofrimento. Não haverá lágrimas escondidas. Mas haverá reconhecimento. Você saberá quem está diante de você. Porque a transformação que Cristo realiza não destrói quem somos. Ela remove aquilo que o pecado destruiu em nós. Talvez você tenha guardado na memória a última imagem de sua mãe sobre uma cama. Mas essa não será a última imagem dela para sempre. Talvez a última lembrança de seu pai seja de um homem enfraquecido, doente, incapaz de fazer aquilo que fazia antes. Mas, se ele estiver entre os redimidos, a doença não terá a palavra final. A morte não terá a palavra final. O túmulo não terá a palavra final. Cristo terá. E é aqui que essa mensagem começa a mudar completamente. Porque Ellen White descreve o momento da ressurreição não apenas como um grande acontecimento cósmico. Ela descreve reencontros. A volta de Cristo não será apenas trombetas, anjos e glória. Para milhares e milhares de pessoas, será também o instante em que uma ausência de décadas terminará. Imagine por alguns segundos. A voz de Cristo atravessa a terra. Túmulos se abrem. Aqueles que morreram confiando no Salvador despertam. Corpos antes consumidos pela doença surgem renovados. Olhos que se fecharam pela última vez tornam a se abrir. E então começa algo que talvez nenhum filme pudesse representar. Pessoas procurando umas pelas outras. Uma mãe procurando um filho procurando o pai. Um esposo procurando a esposa. Irmãos separados pela morte se encontrando novamente. Amigos que não se viam há 50 anos se abraçando. Ellen White descreve amigos há muito separados pela morte sendo reunidos para nunca mais se separar. Nunca mais. Talvez nós leiamos essas duas palavras rápido demais. Nunca mais. Aqui na Terra, quase tudo termina.
Uma conversa termina, uma viagem termina, uma infância termina, um casamento pode terminar, uma vida termina. Até os momentos mais felizes carregam uma pequena tristeza porque sabemos que eles não durarão para sempre. Você abraça sua mãe sabendo que um dia poderá não conseguir abraçá-la. Você conversa com seu pai sabendo que a voz dele um dia poderá existir apenas na sua memória. É por isso que a eternidade é tão diferente. O reencontro descrito por Ellen White não termina em uma nova despedida. Você não reencontrará alguém para depois olhar o relógio e perceber que precisa ir embora. Não haverá uma última visita. Não haverá um último Natal. Não haverá uma última conversa. Não haverá um último abraço. Não haverá funeral depois disso, porque a morte terá acabado. Talvez seja difícil até imaginar uma realidade assim, porque tudo o que conhecemos foi construído dentro do tempo. Mas Deus promete algo que nosso coração sempre desejou sem conseguir alcançar. Um amor que não precise mais ter medo da despedida. E existe uma das cenas mais delicadas de todos os escritos de Ellen White. Ela fala sobre crianças que ressuscitam e são levadas pelos anjos aos braços de suas mães. Tente imaginar essa cena. Uma mãe que enterrou um filho. Talvez um bebê, talvez uma criança pequena. Durante anos, ela carregou uma dor que ninguém conseguiu compreender completamente. Ela continuou vivendo, continuou trabalhando, continuou sorrindo em alguns momentos. Mas existia um lugar dentro dela que permanecia vazio, um pequeno nome que ainda doía, um aniversário que nunca mais foi comemorado da mesma maneira, uma roupa guardada, uma fotografia, um brinquedo, uma memória. E então Cristo volta. A sepultura se abre. E aquele filho que ela pensou ter perdido para sempre está vivo. Ellen White descreve os anjos levando os pequenos aos braços das mães. Não existe filosofia humana capaz de produzir uma esperança como essa. Não é Deus dizendo apenas, eu vou fazer você esquecer. É algo muito maior. É Deus dizendo, eu vou restaurar. E talvez agora você esteja pensando, mas e os meus pais? Eu realmente vou reconhecê-los? À luz daquilo que Ellen White escreveu sobre os relacionamentos familiares entre os redimidos, existe uma forte esperança de que sim. Você não será colocado diante de seu pai como se estivesse diante de um estranho. Sua mãe não perderá toda a história que viveu com você. A eternidade não transforma o amor em indiferença. Ela o purifica. Tudo aquilo que o pecado colocou dentro das relações humanas, mágoa, egoísmo, ressentimento, medo, ciúmes, abandono, desaparecerá. Mas aquilo que era verdadeiro no amor permanecerá. E talvez exista aqui uma mensagem ainda mais profunda, porque algumas pessoas assistirão a este vídeo com saudade, mas outras assistirão com culpa. Talvez seu pai tenha morrido e vocês não tenham conseguido resolver tudo. Talvez sua última conversa tenha sido uma discussão. Talvez você não tenha dito, eu te amo. Talvez sua mãe tenha partido enquanto você ainda estava distante. E desde aquele dia você repete dentro da cabeça, eu deveria ter feito diferente. Eu deveria ter visitado. Eu deveria ter pedido perdão. Escute, o Evangelho não muda o passado, mas ele nos lembra que, para aqueles que estão em Cristo, a morte não precisa ser o capítulo final. Existe uma ressurreição, existe uma restauração, existe uma eternidade. E existem encontros que ainda não aconteceram. Se essa mensagem está trazendo à sua memória alguém que você ama, escreva nos comentários apenas o primeiro nome dessa pessoa. Não como um gesto de tristeza, mas como uma declaração de esperança. Porque talvez aquilo que você chama hoje de último adeus seja apenas uma despedida temporária. E o que Ellen White descreve sobre o que acontecerá depois torna essa esperança ainda mais extraordinária. Agora existe uma pergunta ainda mais importante. Se vamos reconhecer nossos pais no céu, como será esse reconhecimento?
Porque talvez você esteja imaginando o céu simplesmente como uma continuação desta vida. Mas não será. Você poderá reconhecer aquela pessoa, porém não encontrará nela as marcas que o pecado deixou. Pense em seu pai. Talvez você se lembre das mãos dele, da maneira como ele caminhava, da voz, de alguma frase que repetia. Talvez se lembre de seu rosto quando era jovem e depois de como os anos lentamente o transformaram. Agora imagine encontrá-lo sem doença, sem dor, sem ansiedade, sem medo, sem o peso de tudo aquilo que um dia o machucou. Ellen White descreve os ressuscitados como pessoas restauradas, livres das marcas da corrupção e da morte. A ressurreição não é simplesmente Deus colocando alguém de volta dentro do mesmo corpo quebrado. É restauração. Aquilo que o pecado deformou é corrigido. Aquilo que a doença destruiu é restaurado. Aquilo que a idade enfraqueceu é renovado. E ainda assim, você saberá. É ele. É ela. Talvez você reconheça primeiro o olhar. Talvez exista alguma coisa impossível de explicar que faça seu coração compreender antes mesmo de sua mente. Mas o princípio apresentado por Ellen White é claro. A individualidade não desaparece. Isso é extremamente importante, porque algumas pessoas têm medo de que a eternidade seja uma existência onde deixaremos de ser nós mesmos, como se nossa memória fosse apagada e todos se tornassem seres sem história. Mas se não houvesse identidade, como poderia existir reencontro? Se não houvesse reconhecimento, como amigos separados pela morte poderiam ser reunidos? Se não houvesse vínculo, por que Ellen White descreveria crianças retornando aos braços de suas mães? O céu não é o desaparecimento da pessoa, é a restauração da pessoa. E talvez isso explique uma coisa profunda sobre o próprio caráter de Deus. Deus valoriza relacionamentos. Foi Ele quem criou a família. Foi Ele quem colocou dentro de nós a capacidade de amar. Foi Ele quem permitiu que duas pessoas completamente diferentes pudessem criar uma história tão profunda que, quando uma delas morre, a ausência parece ocupar fisicamente um lugar na casa. O pecado trouxe a separação. Deus traz a restauração. O pecado trouxe a morte. Cristo traz a ressurreição. O pecado transformou tantos abraços em despedidas. Cristo promete um dia em que haverá abraços sem despedida. Por isso, Paulo escreve aos cristãos sobre a volta de Jesus e a ressurreição dos mortos, não simplesmente para ensinar doutrina. Ele termina dizendo que deveríamos consolar uns aos outros com essa esperança. Perceba, a doutrina da segunda vinda deveria trazer consolo, porque Deus sabia que haveria cemitérios. Deus sabia que haveria mães chorando filhos, filhos chorando mães, maridos chorando esposas, pessoas olhando para o céu perguntando: será que eu ainda vou vê-lo? Deus conhecia essa dor antes de você experimentá-la. E por isso a Bíblia não termina com um túmulo. Ela termina com uma cidade onde a morte não existe mais. Apocalipse descreve um tempo em que Deus enxugará as lágrimas de seus filhos. Não haverá mais morte, nem luto, nem clamor, nem dor. Imagine o que isso significa. Hoje você sente saudade porque possui memória. Você se lembra e dói. Na eternidade, você continuará tendo identidade, mas não existirá mais a ameaça de perder aquela pessoa novamente. Essa é a diferença. Nós pensamos que, para eliminar a dor, Deus precisaria eliminar nossas lembranças, mas a promessa é muito mais bonita. Ele elimina aquilo que provoca a dor, a morte, a separação, o pecado. Talvez você se lembre de momentos vividos ao lado de seus pais, mas poderá olhar para eles e perceber: aquilo ficou para trás, aquela doença ficou para trás, aquela noite no hospital ficou para trás, aquele caixão ficou para trás, aquela ligação que trouxe a notícia ficou para trás, aquele enterro ficou para trás. Agora existe vida, e vida eterna.
Mas existe algo que precisamos dizer com muito cuidado. A Bíblia não ensina que simplesmente possuir um vínculo familiar garante a salvação. O fato de alguém ser nosso pai, nossa mãe, nosso filho ou alguém profundamente amado não substitui uma decisão pessoal diante de Deus. Ellen White levava isso muito a sério. A esperança do reencontro está ligada à esperança da redenção. E talvez seja exatamente por isso que esse assunto não deveria despertar apenas emoção. Deveria despertar decisão. Talvez seus pais ainda estejam vivos. Então existe alguma coisa que você pode fazer hoje. Abrace enquanto você pode. Perdoe enquanto você pode. Ligue enquanto você pode. Diga, eu te amo, enquanto você pode. Ore com eles enquanto você pode. Porque às vezes nós tratamos as pessoas como se tivéssemos recebido uma garantia de que amanhã elas estarão aqui. Não recebemos. Se existe uma conversa que precisa acontecer, talvez não seja necessário esperar uma ocasião especial. Se existe um perdão que precisa ser pedido, talvez o orgulho não valha o risco. Se sua mãe ainda está aqui, valorize a voz que um dia poderá sentir falta de ouvir. Se seu pai ainda está aqui, perceba que até as coisas simples podem se tornar memórias preciosas. Um almoço, uma ligação, uma história repetida pela 10ª vez, um conselho, um abraço na porta de casa. Nós só percebemos o valor de muitas coisas quando elas deixam de acontecer. Mas talvez você esteja ouvindo tudo isso e seus pais já tenham partido. Você não pode voltar. Você não pode mudar a última conversa. Você não pode criar mais um domingo. Você não pode dar aquele abraço que gostaria de ter dado. Mas você ainda pode decidir como viver daqui para frente. E talvez a melhor maneira de honrar alguém que você perdeu seja permitir que a saudade o aproxime de Deus em vez de afastá-lo. Porque existe uma promessa. Cristo voltará. Os mortos em Cristo ressuscitarão. Os salvos serão transformados. E aquilo que Ellen White chamou de uma reunião de famílias finalmente acontecerá. Imagine aquele dia. O céu se transforma. A glória de Cristo aparece. A voz que criou o universo chama os mortos para fora das sepulturas. E você olha ao redor. Existe uma multidão que ninguém consegue contar. Então, entre milhares de rostos, um deles chama sua atenção. Você para. Talvez por um instante não consiga se mover. Aquela pessoa também olha para você. E você sabe. Não porque alguém precisou apresentar. Não porque um anjo colocou uma placa com um nome. Você sabe. É sua mãe. Ou talvez seja seu pai. Mas agora não existe doença naquele rosto. Não existe sofrimento. Não existe medo. Não existe o peso da idade. Você corre. Eles correm. E existe um abraço. Um abraço que talvez tenha sido interrompido 20, 30 ou 50 anos antes. Só que desta vez, existe algo diferente. Ninguém precisará soltar porque o horário da visita terminou. Nenhum médico entrará no quarto. Nenhum telefone tocará trazendo uma notícia ruim. Nenhuma ambulância chegará. Nenhum túmulo será aberto outra vez para receber alguém. Porque a morte morreu. E talvez naquele momento você finalmente compreenda por que a Bíblia chama a volta de Cristo de esperança. Não porque você simplesmente chegou a um lugar bonito, mas porque aquilo que o pecado roubou foi restaurado. Talvez você diga, mãe, eu senti tanta saudade. Talvez diga, pai, eu esperei tanto por esse dia. Não sabemos quais serão exatamente as palavras. A Bíblia não nos conta cada detalhe. E precisamos ter humildade para não inventar aquilo que Deus não revelou. Mas sabemos algo. E isso já é suficiente para fazer o coração estremecer. Os redimidos não serão uma multidão de desconhecidos. Ellen White descreve famílias e amigos reunidos. Pessoas que a morte separou serão novamente colocadas juntas. E desta vez, nunca mais precisarão dizer adeus. Nunca mais. Talvez essa seja a parte mais bonita de tudo. O último capítulo da história de uma família que pertence a Cristo não é escrito dentro de um cemitério.
é escrito na eternidade. Então, quando sentir saudade, chore se precisar. Jesus também chorou diante de um túmulo. A fé não exige ausência de lágrimas. A fé apenas impede que as lágrimas sejam a única coisa que conseguimos enxergar. Depois delas existe uma promessa. Depois da morte existe ressurreição. Depois da separação existe reencontro. Depois da noite existe manhã. E depois do último adeus, poderá existir um abraço que nunca mais será interrompido. Se você deseja estar naquele grande reencontro e encontrar as pessoas que ama na eternidade, escreva nos comentários. Até o dia do reencontro. E compartilhe esta mensagem com alguém que perdeu o pai, a mãe ou uma pessoa muito amada. Talvez essa pessoa esteja precisando ouvir hoje que, para quem deposita sua esperança em Cristo, a morte não precisa significar acabou. Pode significar apenas: nos veremos novamente. E quando esse dia chegar, você reconhecerá aquele rosto. Mas desta vez, não haverá lágrimas de despedida. Haverá lágrimas de alegria. E então finalmente entenderemos o significado das palavras. Nunca mais separados.